Olá, amigos do nosso canal. Gente, hoje trazer um assunto muito interessante, que é sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, que todo domingo as igrejas evangélicas, especialmente da Assembleia de Deus, mas outras interdenominações também utilizam essa revista como ensino. A lição 2, 11 de julho de 2021. O tema é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nessa temática. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. O textuário é muitos propósitos está no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. O objetivo geral da lição de hoje é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E a leitura está em 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao 10, e Reis, capítulo 14, versículos 26 a 29. Os objetivos da lição são estes: elencar as principais causas da divisão do reino de Israel, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão e apontar o pecado de idolatria de Jeroboão. Certo? O primeiro ponto, ele enfoca as principais causas da cisão, da separação, que foi que causou isso. Entre elas, que é destacada aqui na revista, a carta pesada de Salomão, a divisão do reino. 2. Os erros de Roboão, que foi a repetição dos mesmos erros do pai, Salomão. E 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. E 3. O cuidado com os conselhos. E por fim, o ponto 3 e último, que senta didaticamente separado em 3 pontos cada lição: o reinado e a idolatria de Jeroboão. O síntese, do tópico 1, ele diz assim: a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Que Bolsonaro escute isso. Brincadeira. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. A síntese do ponto 2 é saber distinguir os bons dos maus conselhos, essencialmente no momento de tomar alguma decisão importante na sua vida. E a síntese do tópico 3, o pecado da idolatria foi responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Certo? As questões referentes à revista são essas. Qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho? O povo chegou para o rei e disse: olha, eu sei que você está sucedendo o Salomão, mas nós queremos pedir agora que você dê a continuidade para diminuir os encargos, os impostos que seu pai, Salomão, faz sobre nós. Aí o que é que Roboão fez diante do questionamento do povo? Ele ouviu o conselho dos jovens, deixou de lado o conselho dos anciões, ouviu os conselhos dos amigos. Esses amigos não eram tão amigos assim, né? Não vamos aqui radicalizar, não. A gente tem que ouvir sempre os mais velhos e esquecer os conselhos do jovem, da mocidade. Negativo. Há pessoas idôneas que tomam também conselhos errados, dão conselhos errados, e há jovens também que dão conselhos errados. Ou jovens que tomam conselhos certos e idosos que tomam e vice-versa. Há exemplo do jovem Davi, tá certo? Ele era um jovem, tomou a decisão certa. Vamos esquecer isso, que tem gente que pega isso na pé da letra, descontextualiza tudo e acha que sempre é regra geral. Desconsiderar o conselho dos jovens e considerar os conselhos mais velhos, isso não acontece, não se procede. Mas Israel tinha o costume de sempre ouvir os mais sábios, os mais velhos, certo? Esse é o contexto. Então, voltando para Roboão, ele deu ouvido aos conselhos dos jovens e seus amigos e deixou os conselhos dos idosos e praticou, tornou o trabalho do povo ainda mais pesado. Né? Isso foi o que causou a revolta popular. O que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando empobrecido e decadente. Então a ausência de conselhos bons pode levar-nos ao declínio, à degradação moral, à degradação ética e espiritual, tornando pobre e decadente. Né? A pessoa fala para a pessoa e sabe que é bom, e ele não dá ouvido, não quer acreditar, né? Acaba tendo uma degradação ético, moral, espiritual. Isso é na política, isso é na sociedade, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar.
é sempre bom ouvir os bons conselhos, principalmente aqueles direcionados por Deus. Qual rei mandou construir 2 santuários de adoração idólatra? Jeroboão. Jeroboão ficou responsável para a parte de Judá, e Roboão com Israel, Jerusalém. Então, Jeroboão ficou com receio do povo de Judá ir a Jerusalém e permanecer lá com Roboão. O que é que ele fez como estratégia para que o povo não fosse adorar lá em Jerusalém em cima? Ele criou 2 altares lá, em vez de colocar esse altar para o Senhor, como Jesus mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos comigo, ali estarei. Quando foi perguntado pela mulher samaritana qual o melhor lugar, qual o lugar ideal de adorar a Deus, se é em um monte ou Jerusalém, Jesus disse que onde estiver 2 ou 3, estando em espírito de oração, está lá presente. Portanto, ele não fez isso. O que foi que ele fez? Construiu altares a outros deuses. Se ele tivesse feito mesmo para o Senhor, menos mal, o que ele fez foi o altar a terceira, prevaleceu a idolatria, tudo para que o povo não fosse a Jerusalém, e lá ficava querendo o povo para Roboão. Então ele usou de má fé totalmente, uma estratégia totalmente errada, sem a direção de Deus. Quem era o ídolo de Roboão? Ele era ídolo dele mesmo, sua própria vontade. Então, gente, muitas pessoas, essa é a reflexão que eu vou deixar agora dessa lição de hoje, muitas pessoas, elas se dizem direcionadas por Deus, mas Deus só é o escudo, só é o pretexto. Na verdade, Deus está atrás de Deus, da palavra Deus que ele usa ali, é a pessoa dele. É a pessoa dele. E ele faz a vontade dele. E diz que é Deus. Quer dizer, Deus colocou aqui, só quem tira é Deus. Negativo. Todo rei, todo governo foi instituído por Deus, mas quem colocou a vontade soberana foi do povo. Então quem pode tirar é o povo. Tá certo? O povo sabiamente escolheu, direcionado por Deus. O povo propriamente pode tirar qualquer governo, assim, na soberana vontade de Deus. Então muitas vezes a gente usa Deus como pretexto para esconder a arrogância, para esconder a falta de humildade, a soberba. Então isso é ruim. Então isso aconteceu com Roboão. Roboão usava Deus só como um pretexto para fazer as suas vontades, as suas façanhas e as suas miserabilidade, e a sua arrogância para tributar cada vez mais do povo. Ele tirava, extraía do povo. Roboão extraía do povo tudo que podia, ele sangrava o povo. O importante ele não mexia nas regalias que tinha dos maiores, não mexia, mas para que esses acordos que foi com o pai dele com outras nações permanecessem e as regalias deles permanecessem ainda, ele exprimiu mais ainda o povo, com mais imposto ainda, sobrecarregando cada vez mais o povo, ou seja, não usou de sabedoria, não usou da Sagrada Escritura, não fez como o pai dele, Salomão, usando de sabedoria para que pudesse diminuir a carga tributária do povo. Muito pelo contrário, cada vez mais oprimia, cada vez mais e cometia injustiça, e roubava e cometia corrupção. Então ele seguia seus próprios conselhos, ele seguia sua própria vontade e dizia assim que era a vontade de Deus, entre aspas, Na verdade, a vontade de Deus era dele. E por isso foi sua queda e a sua ruína. Não nos deixamos enganar. De Deus ninguém se escarnece. Quem pensa que está lá e pensa que não pode sempre estar lá em cima, não. Está lá enquanto Deus permite, mas passou da vontade do próprio Deus. Pode derrubar. Então, gente, não vamos seguir que é um ponto por Roboão, na lição de hoje que a gente vai falar sobre isso. E vamos seguir sempre no conselho bom, seguindo orientado por Deus. Gente, essa é a reflexão de hoje da lição 2 da Escola Bíblica Dominical. Espero ter contribuído aqui para vocês, rapidamente de 10 minutos aqui, falando sobre a lição 2, sobre a cisão, a divisão entre Roboão e Jeroboão. Sempre eu vou estar aqui no canal falando das lições bíblicas dominical. Então seja atento aí, eu sempre vou estar aqui dando minha contribuição aqui para que possa esclarecer alguma dúvida, rapidamente falar para vocês algumas dicas, pesquisa, tá? Um abraço a todos, fique com Deus e até mais, na próxima lição que a gente vai estar aqui comentando aqui com vocês, tá certo? Deus abençoe. Bem, gente, aí o título da lição, Reino dividido, Jeroboão e Roboão. Roboão significa o povo cresce, mas ele não agiu em conformidade com a esperança de que seu nome lhe fora dado. O nome Jeroboão significa povo tornou-se numeroso, porém também este não viveu de acordo com o valor do nome que lhe foi dado. 3 lições importantes que a gente vai aprender. 1. Dependa de Deus. 2. Consulte ao Senhor em oração. E 3. Entenda a vontade de Deus. Roboão não atentou
para 2 conselhos da sabedoria que seu pai ensinou. A soberba procede à ruína, a altivez de espírito procede à queda. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Roboão não tirou o jugo opressor dos impostos e ainda respondeu com glorioso o povo. Nós, porém, ao contrário de Roboão, somos chamados para seguir os conselhos do Senhor, o qual, quando juriaram, quando pareciam não ameaçar nem entregaram a julgo injustiça. No ponto 2, o reinado da idolatria de Jeroboão, que é justamente a divisão. O profeta Aías também profetizou a respeito disso. Outras lições importantes como comunidade que devemos aprender nessa lição, gente. Antes de falar com a pessoa, fale com Deus. 2. Ponha foco na reconciliação e não em ter razão. Se Roboão primeiro consultasse ao Senhor oração, entenderia a sua vontade. Os erros que ele cometeu foi displicente. Não vamos cometer esses erros que ele cometeu. E Jeroboão também cometeu erro com a idolatria. Idolatria é pecado. Ele usou de uma estratégia, mas essa estratégia foi errada, não foi direcionada por Deus. Se ele tivesse colocado o joelho na oração, tivesse pedido a direção de Deus, o sentido teria sido muito diferente. Gente, essa aqui é a lição de hoje, tá?